Capítulo 6. Você esqueceu alguma coisa? Não é a situação que importa, mas o fato de reagirmos negativa ou positivamente à situação. Zigue-zague. Posso lhe dizer uma coisa sobre mim que nem todo mundo sabe? Não sou particularmente boa com barulhos. A verdade é que certos barulhos realmente me estressam. Se existe um rangido irritante no carro, ou se a minha geladeira chacoalha quando o motor liga, isso realmente me irrita. A minha primeira reação é: precisamos consertar isso agora. Você sabe o que quero dizer? Você também é assim? Por alguma razão, eu simplesmente me irrito com facilidade e fico frustrada com os ruídos repetidos e constantes. Bem, como você pode imaginar, isso torna as coisas interessantes quando eu estou viajando. Eu viajo muito pregando a palavra nacional e internacionalmente. E parece que cada novo hotel tem algum ruído novo para testar a minha paciência. Às vezes é um ar-condicionado que faz barulho, outras vezes é uma torneira pingando em um banheiro. E muitas vezes são outros hóspedes falando alto no corredor no meio da noite. Melhorei em lidar com isso, mas essas coisas tendem a me incomodar muito. Lembro-me de uma vez em particular que foi especialmente ruim. O hotel onde estávamos hospedados tinha um caminhão extremamente barulhento que estava do lado de fora da minha janela todas as noites, todas as manhãs. Não sei que tipo de caminhão era. Um caminhão de lixo ou talvez um caminhão de entregas. Mas quando ele dava marcha ré, ele fazia aquele altíssimo som de bip, 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 bip. Normalmente isso seria o suficiente para me levar ao limite. Era muito alto. Como é que eu conseguiria descansar? Mas algo diferente aconteceu nessa viagem em particular. Em meio ao obstinado bip, 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 que me acordou, ouvi outro som. Ele era muito mais silencioso, mas eu podia distinguir muito claramente. Os pássaros estavam cantando. O caminhão não os incomodava. Eles estavam cantando sem parar. Lembro-me de pensar: vou focar na beleza desses pássaros cantando, em vez de no som desse caminhão buzinando. Parece algo pequeno, eu sei, mas simplesmente decidi mudar o meu foco do que era incômodo para o que era belo. E sabe de uma coisa? Isso mudou todo o meu modo de enxergar a situação. Eu não fiquei frustrada, não perdi a calma nem pensei: será que alguém não pode fazer esse caminhão sair daí? Porque essas coisas sempre acontecem comigo. Em vez disso, eu tive um pensamento diferente. Pensei: se esses pássaros podem ter alegria em meio a todo esse barulho, acho que eu também posso. É claro que os pássaros cantando não sufocavam o ruído do caminhão. Eu ainda podia ouvir o barulho que me atrapalhava fora da minha janela. Mas agora eu tinha uma percepção completamente diferente, porque o meu foco mudara. Em vez de ficar obcecada com o que era barulhento e aborrecido ao meu redor, escolhi ouvir o que era adorável. E isso fez toda a diferença do mundo. Não demorou muito e o caminhão partiu. E eu sei que tivera uma enorme vitória, porque com a ajuda de Deus eu não fiquei frustrada. A cura que muitas pessoas ignoram. Eu estou lhe contando essa história porque aquilo em que você foca muitas vezes determina o seu nível de estresse. Uma das maiores causas do estresse é focar nas coisas negativas que estão acontecendo ao nosso redor e permitir que essas coisas encham o nosso coração de frustração, medo ou ansiedade. Muitas pessoas ficam tão focadas no que está indo mal que não conseguem enxergar nada mais. Toda a atenção delas é dada unicamente ao seu problema.
Outras pessoas que estão conhecendo também estão passando por desafios, mas elas estão convencidas de que os problemas delas são mais difíceis do que o de todo mundo. Elas estão obcecadas pelos seus próprios problemas e fazem deles a prioridade em suas vidas. Se a pia da cozinha entope, o dia delas está arruinado. Se o motor do carro começa a falhar, elas entram em pânico. Se o filho delas tira uma nota ruim na escola, elas questionam cada decisão que tomaram como mães ou pais. Você consegue perceber o que está acontecendo? Elas estão focando no negativo e esse foco as está enchendo de frustração e desespero. Raramente passa um dia sequer que haja algum tipo de desafio. Se eu focar no que está dando errado, posso arruinar o meu dia. Era como se eu estivesse esperando que alguma coisa desse errado só para ter uma desculpa para ficar furiosa. Olhando para trás, fico impressionada com a maneira como eu costumava perder a minha alegria por algumas das coisas mais tolas. Se alguém fosse rude comigo na fila, se David ficasse até tarde demais no campo de golfe, se um restaurante confundisse o meu pedido, até os problemas ou inconveniências menores da vida faziam o meu nível de estresse extrapolar. Felizmente, o Senhor começou a me ensinar como colocar a minha atenção nas coisas boas da vida. Comecei a perceber que quanto mais tempo eu passava obcecada com as coisas com as quais eu estava infeliz, mais poder eu dava a essas coisas. Com a ajuda de Deus, comecei a perceber que eu não tinha de deixar que os problemas ou inconveniências diárias determinassem mais a minha felicidade. Quando comecei a reservar tempo todos os dias para focar na bondade de Deus e suas bênçãos na minha vida, a minha perspectiva mudou. A minha atitude melhorou e a minha alegria aumentou como nunca. Nesta manhã mesmo, anotei várias coisas no meu diário pelas quais sou grata. Vejo que se eu me propuser a procurar coisas boas e fizer delas uma grande coisa, isso me impedirá de focar nas coisas negativas. Realmente é muito simples. Se focar no que está dando errado é a causa do estresse, normalmente a cura para o estresse é focar no que está certo. Quando olhamos para as coisas positivas que Deus colocou em nossas vidas, isso nos dá um senso de perspectiva, estabilidade, gratidão e equilíbrio. E todas essas quatro coisas são remédios para o estresse. É sábio e saudável se prender às coisas boas na sua vida e deixar que as coisas negativas e estressantes fiquem de lado. A palavra de Deus tem muito a dizer no que se refere a focar no positivo, em vez de focar no negativo. Eis alguns versículos que nos lembram de que podemos escolher colocar os nossos olhos no melhor de Deus. O autor de Hebreus escreveu: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em sua carta à igreja de Colossenses, o apóstolo Paulo escreveu: e firmem suas mentes e mantenham-nas firmes no que está do alto, e não nas coisas que estão na terra. E eu amo especialmente o que Paulo disse no livro de Filipenses. Tudo que é verdadeiro, tudo que é digno de reverência, e honroso e decente, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é adorável e amável, tudo que é bom e cativante e gracioso, se há alguma virtude e excelência, se há alguma coisa digna de louvor, pensem nessas coisas, avaliem-nas e prossigam fixando suas mentes nelas. Filipenses 4:8. Observe que Paulo não diz que devemos pensar ociosamente nas coisas boas. Ele diz que devemos fixar a nossa mente nelas. Isso significa que cada dia devemos aproveitar a oportunidade para refletir no que estamos pensando, em vez de focar em tudo que está dando errado. Podemos escolher focar em tudo que está dando errado. Aquilo que você pensa, aquilo que você foca,
afeta a maneira que você enxerga a vida. Se você decidir focar na bondade de Deus e nas suas promessas, que são verdadeiras, puras, amáveis, bondosas e graciosas, você não sucumbirá ao comportamento dominador e às táticas do estresse. Quando os outros estiverem frustrados, desanimados e fartos de suas vidas, você terá uma atitude totalmente diferente, independentemente do que aconteça durante o curso do seu dia. Você poderá confiar em Deus e responder de modo diferente do que costumava fazer. Você não entrará em pânico, você ficará tranquilo. Você não ficará sobrecarregado, você ficará radiante de alegria. É isso que acontece quando você escolhe focar nas coisas boas que Deus fez e está fazendo em seu favor. Você também poderá encorajar aqueles que estão focados nas negativas. Quando Deus nos dá graça para desfrutar as nossas vidas em meio à dificuldade, é importante deixar que Ele use para orarmos por aqueles que ainda estão em cativeiro e ajudá-los. Para lembrar, você já se esqueceu de alguma coisa? Sei que sim. Talvez tenha esquecido onde colocou as chaves do carro. E quanto ao aniversário de alguém, você já se esqueceu de comprar um presente de aniversário para um amigo ou um ente querido? Alguém me disse recentemente que sua mãe um dia a deixou na mercearia, porque se esqueceu de que a levou com ela. Sua pobre mãe estava a meio caminho de casa quando deu meia volta rapidamente em pânico para resgatar sua filha adolescente que estava espumando de raiva. Acho que todos nós esquecemos coisas e todos nós já lidamos com o fato de que esquecer coisas pode ter consequências. Uma consequência é o estresse. Se você esquecer onde colocou as chaves do seu carro, ficará preso em casa e sentirá o estresse. Se você esquecer o aniversário de alguém, você corre o risco de ferir os sentimentos dele ou dela, e isso provavelmente acrescentará mais estresse à sua vida. E se você esquecer sua filha adolescente na mercearia, bem, ela pode com certeza fazer você ficar estressada por isso. E você provavelmente terá de levá-la para fazer compras para compensá-la por isso. Mas existem outras coisas que nós esquecemos e tem consequências ainda maiores, consequências que mudam nossa vida. Isso é verdade para muitos cristãos hoje. Há muitos cristãos que estão esquecendo algo extremamente importante. E esse esquecimento está fazendo o nível de estresse deles aumentar e o nível de alegria deles diminuir. Deixe-me mostrar-lhe do que estou falando. No Salmo 103, do 1 ao 2, diz: observe o que Davi falou. Bendiga ao Senhor a minha alma, e tudo o que há dentro de mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga afetuosamente e com gratidão ao Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhum de todos os seus benefícios. Você percebe isso? Que instrução poderosa para você e para mim hoje. Não se esqueça de nenhum de todos os seus benefícios. Há muitas coisas que podemos esquecer ao longo de um dia, mas os benefícios e bênçãos de Deus não devemos estar nessa lista. A bondade de Deus é algo que podemos escolher colocar diante da nossa mente. Há duas coisas que quero indicar a respeito desse versículo. Você tem benefícios como filho de Deus. 1. Isso é algo para se entusiasmar. O dicionário define benefícios como um favor conferido, vantagens, lucro, e é isso que foi dado. E Davi não diz que você tem apenas um benefício, ele usa a palavra plural, benefícios. Isso significa que você recebeu muitos favores e vantagens como filho de Deus. Os benefícios não são algo que ganhamos por impressionar Deus. São coisas que Ele nos dá gradativamente, porque somos filhos. E Ele
ama nos abençoar. É por isso que Romanos 8,17 diz: E se somos filhos, então somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você herdou os benefícios, as bênçãos e a bondade de Deus. É preciso um esforço constante para lembrar a bondade de Deus. A razão pela qual Davi deu essa instrução de lembrarmos a bondade de Deus é porque ela é fácil de esquecer. Você pode achar que não, mas isso acontece o tempo todo. Podemos ficar tão envolvidos pelos afazeres da vida e ficar tão distraídos com a dificuldade que enfrentamos que simplesmente nos esquecemos de todas as coisas boas que Deus nos deu. É impressionante indicar que Davi estava realmente falando consigo mesmo quando escreveu este versículo. Ele começou dizendo: Bendiga ao Senhor, ó minha alma. Davi sabia como era fácil esquecer o que Deus fizera, e ele entendia que entrar em uma mentalidade negativa seria uma armadilha perigosa. Foi por isso que ele lembrou a si mesmo de focar nas bênçãos de Deus. E se isso foi importante para Davi, deveria ser importante para nós. Você e eu podemos fazer a mesma coisa. Sua lista de benefícios. Uma das coisas que amo na Bíblia é o quanto ela é prática para a sua vida diária. O Salmo 103 não apenas nos encoraja a lembrar os benefícios que temos como filhos de Deus, como ele também nos dá uma lista. Nos mostra quais são muitos desses benefícios. Dê uma olhada em alguns dos benefícios do Salmo 103. E agora, Davi encoraje a si mesmo. Seus pecados estão perdoados. Quem perdoa todas as suas iniquidades. A cura é sua, que cura todas as enfermidades. Quem redimiu a sua vida, que redimiu a sua vida da cova e da corrupção. Você foi criado lindo, digno e nobre. Quem em beleza dignifica e coroa você. Deus ama você incondicionalmente, de bondade e misericórdia. Você foi cuidado e suprido. Quem farta a sua boca de bens. Você é forte, vencedor e pode voar. A sua juventude renovada é como a da águia. Deus é o seu defensor. O Senhor exerce justiça e retidão. Deus não está zangado com você. O Senhor é misericordioso e gracioso, lento em se irar e cheio de misericórdia e bondade. Quando você errar, Deus lhe perdoará. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Deus conhece você melhor do que você conhece a si mesmo, porque Ele conhece a sua estrutura. Não importa o que aconteça, Deus nunca deixará de amar você, mas a misericórdia e a bondade do Senhor são de eternidade em eternidade. E esta é apenas a lista de um capítulo. A Bíblia está cheia de mais bênçãos e promessas de Deus para a sua vida. Assim, da próxima vez que você sentir a sua paz esvaiando e o seu estresse tomando força, reserve um instante para lembrar dos benefícios que lhes tem dado como filho de Deus.